Olá, eu sou Ângela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Marília, mas antes, roda a vinheta. Pessoal, eu vou logo perguntando, vocês já são inscritos no canal? Não? Como assim, pessoal? Aproveite que o momento é agora, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, deixe seu like que super me ajuda. Pessoal, eu quero deixar aqui para vocês uma indicação de um vídeo que temos aqui no nosso canal, que fala sobre adoção à brasileira. Um tema ainda pouco conhecido. Muitas pessoas estão caindo em golpes aí, de pessoas que oferecem bebês para vocês, aqui pelo Face, Insta, enfim, não caiam nesses golpes, ok, pessoal? Isso daí é um crime. E nesse vídeo eu explico tudo direitinho, detalhadamente, de uma forma fácil para que vocês possam entender. Bem, eu quero então compartilhar com vocês agora a história da Marília. Bora lá? Senta que lá vem a história. Olá, famílias, tudo bem? Eu sou a Marília Fernandes, sou solteira, mãe solo, sou professora de balé e estou atualmente fazendo faculdade de serviço social. Eu estou trazendo agora um pouquinho aqui para vocês da nossa trajetória da minha família com a adoção, através da adoção. Então, tudo começou quando eu decidi, de fato, adotar a minha filha, que foi no ano mais ou menos de 2008, por aí. Sendo que a adoção, ela sempre esteve presente nos meus sonhos, desde muito novinha, desde a minha adolescência. No início da minha adolescência eu sempre dizia que eu queria muito adotar os meus filhos. E quando eu ficasse independente, eu iria estar realizando esse sonho. E assim foi. Eu já estava independente já, né, há um bom tempo, sendo que ainda não tinha uma segurança, né, financeira, ainda estava com alguns projetos ainda a cumprir, a realizar. E na hora certa, que foi no ano de 2008 mais ou menos, eu disse realmente agora é chegado o tempo. E nessa época eu morava em uma cidade do interior aqui da Bahia. E o Cadastro Nacional da Adoção, ele tinha acabado, né, de ser lançado e estava ainda em fase de implantação nas cidades, nos municípios. E na cidade onde eu morava na época ainda não tinha chegado o cadastro nacional. Então o cadastro que existia lá na cidade era o cadastro municipal. E eu, nessa época que eu decidi adotar, eu fui ao fórum e preenchi todos os requisitos e fiz o meu cadastro municipal. Sendo que eu sou cristã, sou evangélica, e tudo que eu faço, eu oro, eu peço direção ao meu Deus. E a minha primeira oração, quando eu decidi adotar minha filha, foi que eu gostaria de viver a maternidade desde o início. Eu gostaria de buscar a minha filha na maternidade. Então, essa foi a primeira oração que eu fiz para o meu Deus. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade, eu quero viver a maternidade justamente como ela é. E o meu perfil ali, ele foi de um bebê
menina de 0 a 1 ano, inicialmente. E o tempo se passou, né? E foram quase 3 anos de espera. E desde quando eu decidi, eu comecei a me preparar, eu comecei a comprar enxoval. Nessa época eu tinha uma escola e os pais e as famílias, né, quando souberam, fizeram chá de fralda na escola. Na minha casa, com os meus familiares, eu fiz outro chá de fralda. E fui comprando, montando o quarto e me preparando e fui montando. Nessa época, como o sistema do Cadastro Nacional de Adoção ainda estava muito novo, poderia ainda na época as pessoas que tinham interesse em adotar visitar os abrigos, né, os orfanatos que hoje, né, são abrigos. E caso alguma criança estivesse ali, né, já destituída do pátrio poder, e você se interessasse, você poderia comunicar a sua comarca nessa época. E eu me lembro bem que eu fiz várias visitas em abrigos, orfanatos de algumas cidades, né? Cheguei a viajar para algumas cidades e ali nunca dava certo. Cheguei até a entrar, quase da entrada em um pedido, né, de adoção de uma criança em uma dessas cidades que eu viajei, porém não foi adiante, não deu certo. Uma outra pessoa também já tinha entrado com o pedido e terminou não dando certo. Enfim, toda essa busca ocorreu em um tempo quase de 3 anos. Busca dessas idas e vindas, eu quase tive uma depressão, muitas frustrações, a ansiedade, né, até por conta de eu ter montado o quarto, de eu ter feito enxoval e não ver a criança chegar. Então tudo isso me trouxe muita angústia na época. Foi algo bem difícil, foi um tempo difícil de espera. Mas Deus, Ele é fiel, porque em todo o tempo o Senhor estava só esperando, aguardando eu confiar nele. Porque a primeira oração que eu havia feito, o Senhor já havia ouvido. E era só eu confiar, ter fé e acreditar que na hora certa o Senhor iria preparar. Então, assim, não adianta a gente querer fazer as coisas na força do nosso braço, a gente querer correr atrás para poder adiantar o processo, né? Sendo que as coisas acontecem na hora que Deus quer que aconteça. Porque em tudo existe uma preparação. E é Deus quem nos prepara para todas as coisas. Eu penso dessa forma. E um belo dia eu cheguei e já estava cansada dessa busca, desarrumei o quarto e guardei tudo, guardei nas gavetas, nos guarda-roupas, e eu disse a Deus: está nas tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade, eu não vou mais tomar a tua frente. E descansei no Senhor, eu pedi que Deus tirasse toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade da minha mente, do meu coração, e assim Deus fez. E eu comecei na época eu estava fazendo uma faculdade de psicologia, e eu comecei a me envolver com outras coisas na igreja, na minha família, e menos de 2 meses eu recebi uma ligação. E essa ligação foi o início da maternidade que Deus havia me dado, me feito mãe. E ali eu fui ao encontro da minha filha. Sendo que, como na época, como eu expliquei no início, não havia um cadastro nacional de adoção na minha cidade, era municipal. Então eu fui encontrar essa criança já na maternidade. Foi algo incrível. Lembram que eu falei no início do vídeo, a primeira oração que eu fiz ao Senhor, que eu gostaria de buscar a minha filha na maternidade? Assim o Senhor fez. Quando eu confiei nele e com toda a fé, eu decidi descansar no Senhor. E assim o Senhor fez.
eu fui naquela maternidade e eu conheci ali a minha filha e eu consegui ali ver que milagres realmente existem. Existe, e a gente tem um Deus de milagres que é por nós. E Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor em todo o tempo. Pode demorar, mas na hora certa o Senhor vai fazer acontecer aquilo que você tem buscado dEle. E assim foi comigo. Entrei naquela maternidade com o meu coração em paz, tranquilo, já preparada para dar certo ou não dar certo, porque eu já havia, caído em tantas outras momentos de tristeza, em angústia, de buscas que não davam certo, mas dessa vez não foi eu que busquei, foi o Senhor quem trouxe para mim. E ali, quando eu vi a minha filha, eu senti no meu coração, é a minha filha. Eu tinha certeza que era a filha que Deus tinha preparado para mim. Uma bebezinha de 45 centímetros, pesando 2,7 kg. Tão pequenininha, mas tão preciosa, tão grande em riqueza. Assim o Senhor me trouxe a minha filha e naquele momento o Senhor fez de mim mãe. Meu Deus, foi algo assim emocionante que até hoje, sabe, aquele frio na barriga, aquela sensação da primeira vez que eu vi a minha filha, eu consigo sentir aqui contando para vocês. Foi muito incrível, foi algo tremendo. E ali eu a segurei nos braços, e a assistente social me chamou e conversamos. E no dia seguinte, a criança já teria alta e eu fui para o fórum daquela cidade, que era uma cidade próxima à minha, e nós fomos para o fórum conversar com uma promotora. A biológica estava presente, porque foi uma adoção consensual, aonde ela decidiu fazer uma entrega voluntária daquela criança. E nós tivemos uma reunião ali e tudo foi encaminhado conforme a lei. E ali aquela mãe biológica, ela registrou aquela criança e ali foram me passado toda a documentação para que fosse dado entrada em todo o processo de adoção. E dali eu fui para casa com a minha filha e iniciei a jornada de mãe que eu tanto sonhava. Foi uma adoção muito desafiadora. Por quê? Porque eu era mãe solo, porque eu precisava ali da entrada em toda aquela papelada da adoção, porque eu morava sozinha. Graças a Deus eu tinha uma rede de apoio muito boa, minha mãe e minha tia, que morava no mesmo condomínio que eu na época. E foi desafiadora por quê? Porque foi bênção de Deus, é bênção de Deus, eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Inclusive, estou escrevendo um livro da nossa história, em breve estará sendo lançado, vale a pena. Eu estou resumindo muito aqui para vocês, mas no livro vocês vão poder conhecer toda a nossa história na íntegra. E foi desafiador porque nesse processo nós vivemos muitos períodos difíceis, de tristezas, de lutas, de angústia, de possibilidades de perder a minha filha, sim. E não foi no início, foi 3, 4 anos depois que ela já estava comigo. Então foi um processo muito árduo. Nós demos entrada com um defensor público e na época foi dada entrada de uma forma errada e tivemos que refazer todo o processo com a outra advogada e tivemos problemas com essa advogada também, né? Nessa época
a minha mãe adoeceu e nós precisamos voltar para a capital, sair da cidade que nós morávamos no interior, viemos para a capital e nisso a minha filha, ela já estava com 7 anos e eu ainda não tinha concluído esse processo de adoção, eu apenas tinha a guarda dela, graças a Deus já tinha a guarda provisória, mas o processo não havia sido concluído. E ali minha mãe doente e a gente na luta com relação ao processo, demos entrada, transferimos o processo para a capital, mudamos de cidade, mudamos de advogada e foram muitas lutas. Mas a adoção, ela significou e significa o ser mãe, o acolher, o cuidar, o amar incondicionalmente e ter fé, porque a adoção, ela me aproximou mais de Deus, ela me fez enxergar o Pai, que é Deus, que nos ouve, que está presente em todos os momentos da nossa vida e que honra os sonhos e os desejos do nosso coração. E o Senhor, Ele honrou o sonho e o desejo do meu coração de ser mãe. E naquele dia, quando eu levei a minha filha para casa, eu disse, meu Deus, ela é tua, ela pertence a ti. Eu consagrei a minha filha ao Senhor. Porque foi milagre, foi milagre. E tudo que nós passamos na trajetória desse processo de adoção foi milagre de Deus. Corri riscos de perder a minha filha e em nenhum momento eu me desesperei, porque eu sabia que Deus, quando Ele faz a obra, ela é completa, ela não é pela metade. E eu sabia que aquela criança veio a mim pelas mãos de Deus. E graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, hoje a minha filha, ela já está legalizada. Todo o processo foi concluído para a glória de Deus. E hoje eu tenho muita alegria em poder estar aqui testemunhando para vocês que o processo da minha filha já foi concluído e hoje ela é a minha filha legalmente. Hoje ela está com 14 anos, é uma adolescente linda, super inteligente, faz ginástica rítmica, faz vôlei, faz música, dança, cheias de talentos. É a minha princesa. É uma pérola preciosa que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou na minha família. E ela é a minha descendência bendita do Senhor na terra. Foram muitos desafios. Eu gostaria muito que na época eu estivesse habilitada pelo Cadastro Nacional de Adoção, porque eu acredito que seria muito mais rápido, não teríamos passado por tantas lutas, por tantos medos, inseguranças, com medo de uma possível perda da minha filha. Mas enfim, foi algo que na época não foi dessa forma, mas foi da forma que Deus quis que fosse. E as lutas, elas serviram para me amadurecer. Elas me trouxeram experiências que eu cresci muito como mulher, como mãe. Então nós passamos pela prova do fogo mesmo e vencemos. E vencemos porque Deus é por nós. E hoje a minha filha está legalizada. Hoje já tenho a certidão dela com o meu nome, que era tudo que ela sonhava, que ela desejava. E hoje o que eu quero dizer, deixar de mensagem para você que está aqui me ouvindo, a adoção, ela é algo assim sobrenatural. É algo que vem de dentro para fora. É algo que você decide. Que você decide acolher, que você decide cuidar, que você decide amar.
A adoção é dessa forma, é a forma como eu vejo a adoção. E eu pretendo sim adotar mais uma criança ou adolescente. Pretendo sim. Hoje já estou habilitada, estou devidamente habilitada pelo Cadastro Nacional de Adoção. E se for da vontade de Deus, a minha segunda filha ou segundo filho já está a caminho, sendo preparado pelo meu Pai, pelo meu Senhor Jesus. E eu quero muito te encorajar. Se você tem um sonho, um desejo de ser mãe, de ser pai pelas vias da adoção, coloque diante de Deus, peça direção, tenha uma atitude. A partir daí, eu tenho certeza que Deus vai direcionar todo o seu caminho, Ele vai conduzir você a fazer a coisa certa, na hora certa. Então, não deixe que o medo, que a insegurança, o medo da espera, a angústia da espera, porque existe, né, uma fila. Então, a partir do momento que a gente se habilita, a gente precisa esperar a nossa hora chegar, nossa criança ou o nosso adolescente chegar. A gente precisa aguardar a sonhada ligação. A gente precisa, mas vale a pena, eu te digo. Não importa o tempo, vai valer a pena. Quando você encontrar sua criança ou seu adolescente e que você estiver ali com ele nos seus braços, você vai concordar comigo diante de Deus que valeu a pena cada momento, cada minuto, cada segundo de espera. E o Senhor, Ele vai te recompensar. Tenha certeza disso. Eu te digo que para mim valeu muito a pena e está valendo a pena. Eu me lembro até hoje a primeira vez que a minha filha me chamou de mamãe. Com 6 meses, ela falou cedo, com 6 meses de vida, ela já me chamava de mamãe. E isso é algo assim, não tem preço, não tem preço. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tamanha bondade para comigo. E hoje eu sinto no meu coração que verdadeiramente eu nasci para ser mãe. Ser mãe para mim é o primeiro ministério, é o primeiro chamado, assim, sabe? Ser mãe e poder cuidar de uma vida que não nasceu de mim, mas eu tenho certeza que nasceu para mim, que foi escolhida por Deus para ser minha filha. Hoje eu sou grata a Deus, inclusive pela vida da mãe biológica, porque ela gerou a preciosidade que hoje eu tenho como filha. Então eu te digo, se você está pensando em adotar o seu filho ou sua filha, não tenha medo. Não é fácil, nada é fácil, nada vem fácil. Vale a pena lutar, vale a pena esperar. E enquanto você espera, tenha certeza que você está amadurecendo, que você está sendo preparada para ser a mãe que Deus quer que você seja para os seus filhos. E se você já é mãe, já é pai, de uma forma biológica, e gostaria também de viver a maternidade pelas vias da adoção, eu digo a você que vale a pena também. Porque ainda que você tenha vivido já a maravilha de poder ser mãe, gerar, de poder ser pai de um filho seu biológico, você vai ter também uma experiência incrível. Eu vou dizer a você, uma experiência maravilhosa, única, que é você ser mãe e ser pai por adoção. Mãe e pai do coração.
Então, fica aqui o nosso testemunho. Eu tentei resumir o máximo, tem muita coisa na nossa história. Todo mundo que ouve diz: Marília, parece um filme. A história de vocês é linda demais, parece um filme. Você precisa escrever um livro. E esse livro, eu creio que logo logo estará pronto, estará sendo lançado. E quem sabe você vai poder ter acesso à nossa história na íntegra através desse livro. E que Deus abençoe a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família. E eu digo a você, confie em Deus, vale a pena. Vale a pena colocar os seus sonhos e seus projetos diante dele, nas mãos dele. E eu quero agradecer pela oportunidade de Ângela, por estar aqui nesse canal maravilhoso, incrível, com essas histórias assim, meu Deus, emocionantes, que nos faz assim chorar de emoção e de alegria de ver tantos testemunhos lindos de famílias sendo construídas por meio da adoção. Deus continue abençoando vocês. Então, pessoal, a história da Marília não é bonita? Não é linda? Cheia de desafios e amor? E agora ela tá esperando aí, tá na fila então da adoção, né? Para mais uma filha. E eu quero compartilhar com vocês que têm um desejo de, assim como a Marília, que me procurou para contar a sua história, eu falo para você também aí. Você quer contar a sua história? É simples, é fácil. É só você colocar aqui embaixo, eu quero. E aí eu automaticamente vou colocar o meu WhatsApp para que você venha entrar em contato comigo. E aí a gente pode então colocar a sua história aqui. Também quero dizer que temos um quadro novo aqui no canal, onde contamos as histórias de adoções que não deram certo. Isso mesmo, existem as devoluções. E então estaremos colocando aqui também essas histórias de uma forma sensível, sem expor a família que devolveu e nem a criança devolvida, com o único objetivo de trazer informações de que essas histórias também existem e são reais. Da mesma forma, se você tem uma história para contar de devolução, escreve aqui embaixo, eu quero, que eu também vou entrar em contato com você através do meu WhatsApp, ok? Bem, por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.